Ex-vereador Carlos Bolsonaro postou em suas redes sociais sobre a possibilidade de um acordo que pode anular a candidatura do irmão Flávio à presidência. Esse é mais um destaque do nosso site, o SBT News. Vamos ver aqui no telão? Sem citar nomes, ele disse que, seguindo o seu tradicional estilo de deixar as conclusões a cargo dos seus seguidores, o Carlos Bolsonaro afirmou que, a seu ver, há um enredo cristalino, ou seja, muito claro de que existe um acordo que seria o seguinte: condicionar a ida para a prisão domiciliar de Bolsonaro à saída de Flávio Bolsonaro como candidato do partido e também a indicação de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ao pleito presidencial. Já Flávio divulgou um vídeo no sábado pregando união na direita e dizendo que ele, Tarcísio e a madrasta, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, estarão juntos no momento oportuno. Defensores de sua candidatura dizem ainda que não há chance dele desistir. Por outro lado, a bancada governista tem comemorado a possibilidade de um racha entre os bolsonaristas. O deputado Lindenberg Farias, líder da bancada do PT na Câmara, postou nas redes sociais também que há uma briga grande dentro do partido e dentro da família Bolsonaro para definir quem vai concorrer ao cargo, César. Pois é, você pode conferir isso tudo no site do SBT News, a coluna de Ranier Bragon, excelente analista, conhece tudo sobre política lá em Brasília. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo e é muito interessante ver essas posições diferentes de Flávio e Carlos, que dentro da família estavam mais próximos defendendo a candidatura, inclusive, de Flávio Bolsonaro à presidência da República, mas a gente começa a ver alguns rachas até dentro desse outro núcleo, né? Um Carlos Bolsonaro com aqueles textos sempre enigmáticos nas redes sociais, colocando ali alguns pontos que podem fazer com que haja um entendimento de que ele é contrário à ida de Michele Bolsonaro até o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, para tentativa dessa construção de um acordo para que Bolsonaro vá para a prisão domiciliar. Estão vendo, inclusive, essa ida para Papudinha, Lúcio, como um primeiro movimento para depois conseguir a prisão domiciliar. Há uma temperatura ali no Supremo de que vai ser possível fazer isso. E do outro lado, Flávio Bolsonaro gravando um vídeo longo nas redes sociais que atingiu muitas pessoas, milhões de pessoas. Até quando eu vi ontem, já tinha mais de 700 mil curtidas, por exemplo. Já deve ter estourado isso nas redes sociais e pregando união. Um discurso completamente diferente. Enquanto o Flávio prega união, o Carlos está pregando ruptura, né? Exato. E é engraçado porque os dois estavam no mesmo núcleo. Acho que a Marcela Matos, nossa analista em Brasília, ela tem mais informações, uma visão apurada sobre esse assunto. Marcela, queria entender contigo, você entendeu essa manifestação de Carlos como uma resposta a esse movimento de Michele e Tarcísio? Existe um acordão sendo construído? César, você estava falando da publicação do Flávio, eu fui correr aqui para dar uma olhadinha. Esse vídeo dele publicado no sábado já atingiu mais de 7 milhões de visualizações, então realmente atingiu uma marca muito grande. Em relação a Carlos Bolsonaro, ele sempre fala de uma maneira cifrada, é difícil entender exatamente a quem ele está endereçando essas mensagens dele, mas considerando os fatos do momento, é possível sim a gente entender que há um recado para dentro, né? Na sexta-feira, o Carlos Bolsonaro já tinha feito uma outra publicação nesse mesmo tom, e aí vale lembrar que foi justamente na sexta-feira em que veio à tona a articulação por parte de Michele Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas junto a ministros do Supremo Tribunal Federal para transferir Jair Bolsonaro para Papudinha. A gente soube ali, né, então que Michele e o governador de São Paulo se encontraram com o ministro Alexandre de Moraes, e na sexta-feira Carlos Bolsonaro foi às redes sociais e falou que fica claro ali que o esforço nunca foi medir forças com os filhos de Bolsonaro, mas sim com o próprio Jair Bolsonaro, ou seja, ele não diz sobre quem ele está dizendo, mas no mesmo dia em que há essa articulação, ele fala que há um esforço para anular não os filhos, né? E aí falando dele e de Flávio, né? Flávio é o candidato à presidência, mas anular o próprio Jair Bolsonaro. No domingo, Carlos volta ali novamente às redes sociais e fala aí num checkmate, né? Já fazendo referência, ao que tudo indica, à candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, a gente vê que realmente há muita desconfiança
liderança ali no núcleo duro do bolsonarismo. Carlos Bolsonaro é um dos filhos mais próximos ao ex-presidente, então realmente há essa posição. Já Flávio Bolsonaro, ele adotou uma postura de fazer um chamado à união. Flávio, a gente tem que destacar que ele quer se colocar como um Bolsonaro moderado, né? Então, ele adotou ali uma diferença de comportamento e ele fez um chamado para a direita se unir contra o PT. Então, ele vai na linha ali, assim, ele não aborda o que Carlos Bolsonaro falou, mas ele fala, olha, vamos parar de brigar e nos unir em torno de uma candidatura. A grande pergunta que fica é em torno de qual candidatura? Porque Flávio Bolsonaro, ao que tudo indica, não está disposto a ceder. Então, ele faz um chamado à união em torno dele. Ele não deu nenhum sinal de que ele poderia ceder para uma candidatura alternativa. E a gente sabe que há, sim, muita pressão, por exemplo, para que se forme uma chapa entre Tarcísio de Freitas com Michele Bolsonaro na vice. Essa, dentro do Centrão, sempre foi vista ali a chapa dos sonhos, né? Então, quando Flávio Bolsonaro faz ali um chamado à união, ele também não se coloca como muito disposto a se movimentar ou abrir mão ou a ceder. Então, ele faz esse chamado, não está muito claro se vai haver algum tipo de união, nem quando. Porque o que os governadores de direita falam, e já há candidatos, né, da centro-direita colocados, a exemplo de Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, eles falam que eles podem estar juntos, sim, mas num segundo turno. No primeiro turno, o que a gente vê realmente é essa divisão, essa ramificação entre candidaturas e, conforme as pesquisas, né, a tendência hoje é que o indicado por Jair Bolsonaro saia melhor, mas também temos ali muitas pesquisas em que Tarcísio Gomes de Freitas se coloca como mais competitivo em relação ao presidente Lula. E aí é com base nessas pesquisas que figuras de centro se amparam justamente para tentar convencer Flávio Bolsonaro a retirar sua candidatura. E no meio disso tudo temos Carlos falando, então, que há um acordão para anular a candidatura de Flávio e tentar colocar ali a retirada, né, a saída de cena de Flávio Bolsonaro. Segundo o Carlos, se colocaria na mesa ali uma prisão domiciliar. Carlos, vale reforçar, ele não fala claramente dessa maneira, mas nas entrelinhas dá a entender que o que ele vê é uma tentativa de acordão neste sentido. De qualquer forma, o Flávio Bolsonaro, ele comemora o resultado da pesquisa Quest, que saiu na semana passada, que mostra que, ainda que Tarcísio de Freitas seja melhor colocado no eventual segundo turno ali, na verdade, é uma diferença mínima, então já há ali muito próximo, né? O presidente Lula liderando as pesquisas, na segunda colocação estaria Tarcísio e numa diferença ali de 1 ponto, Flávio Bolsonaro num cenário sem a candidatura de Tarcísio de Freitas. Então, esses números foram muito comemorados ali dentro do entorno ali de Flávio Bolsonaro, as pessoas acham que ele já se recolocou no jogo, há um entendimento também, conforme a pesquisa Quest, que os eleitores já consideram a candidatura de Flávio Bolsonaro para valer, não acreditam que ele vai retirar ou, ao menos, diminuir o índice daqueles que acham que Flávio Bolsonaro usa a candidatura para negociar lá na frente. Então, são números que são usados pela campanha de Flávio Bolsonaro, pelos aliados dele, para sustentar que ele é, sim, forte, que ele é um player que está no jogo e que, por isso, quando faz um chamado à união, ele faz um chamado à união em torno dele, né? Claro que muita água vai rolar, a gente tem um prazo aí muito bem definido, inclusive para ter uma resposta em relação a esse assunto, que é o período de desincompatibilização, quando todos os governadores vão ter de entregar os seus mandatos para se candidatar a uma outra candidatura, né? Isso vai acontecer em abril, no começo de abril, então temos aí menos de 3 meses para decidir se Tarcísio será ou não, para ficar claro, né? Se Tarcísio será ou não um candidato à presidência da República. Lúcio. Marcela, eu elogiei aqui o furo do nosso amigo César Feitosa, da transferência do Bolsonaro, mas quero elogiar também o seu, que você deu um furaço também na quinta-feira, que foi o encontro da Michele Bolsonaro com o Alexandre de Moraes para negociar a transferência do Bolsonaro para Papudinha. Aí eu pergunto para você, qual foi a repercussão, você imagina que qual tenha sido a repercussão desse encontro entre os dois na família, né? E você acha que os filhos sabiam que ela estava negociando isso com o Moraes?
Essa informação, Lúcio, eu e o César trouxemos juntos também, viu? Foi generosidade da parte dele. Olha, a revelação desse encontro entre Michele Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes causou muito espanto. Realmente, a gente não imaginaria, né? A política tem dessas coisas, de que o ministro Alexandre de Moraes, que é considerado ali o maior inimigo dentro do bolsonarismo, seria procurado pela ex-primeira-dama, né? Então, isso riscou muito claro ali uma diferença de comportamento entre os filhos de Jair Bolsonaro e a primeira-dama. E isso, claro que serve para incendiar ainda mais as desconfianças em torno de uma articulação, uma suposta articulação, né, por parte da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para se colocar num projeto, numa eleição majoritária, né, para entrar, por exemplo, numa disputa à presidência da República. Temos que lembrar que, principalmente, Carlos e Eduardo Bolsonaro condenaram com muita veemência quando Jair Bolsonaro foi transferido da Polícia Federal para Papudinha. Eles falaram em tirania do ministro Alexandre de Moraes. Naquele momento, inclusive com base nessa reação, houve a percepção de que Bolsonaro estaria indo para uma situação pior. E, na verdade, depois, quando a gente foi avaliar as diferenças entre a Polícia Federal, a Superintendência e a Papudinha, ficou muito claro que a estrutura física é bem melhor, né? O espaço é maior, tem mais tempo para banho de sol, tem mais tempo para visita, enfim, resolveu o problema do barulho, que era um ponto que causava ali muito descontentamento no ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, foi quebrando um pouco aquela percepção inicial de que Alexandre de Moraes tinha complicado a situação de Jair Bolsonaro para se perceber que ele não apenas melhorou a condição, como isso se deu depois de uma articulação por parte da primeira-dama e do governador de São Paulo. Então, isso serviu ali dentro da família para aumentar a desconfiança de que poderia haver algum tipo de acordo entre Michele, entre Tarcísio, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, para buscar uma candidatura alternativa, enfim, buscar no mínimo uma porta, uma ponte de diálogo, que hoje essa ponte não existe com os filhos do ex-presidente. É claro, Lúcio, que são tudo especulações, né? O que se tem ali, o que é fato é que Michele, sim, procurou o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo inicial, inclusive, não era Papudinha. A luta da família, e aí Michele também, né, dos filhos e da própria Michele, é que Jair Bolsonaro vá para casa. Eles argumentam que o presidente tem uma saúde muito debilitada, principalmente em relação ao sono dele. Ele sofre de apneia do sono. Ele toma remédios que o deixam tonto, causam tontura, e foi por isso que ele, inclusive, sofreu uma queda lá na cela. Então, a luta da família é que Jair Bolsonaro vá para o regime domiciliar. De qualquer forma, o que tivemos foi Michele Bolsonaro conversando com ministros, conseguindo essa transferência para a Papudinha, que Michele admitiu que é uma situação menos pior, mas isso descambou também para mais um capítulo dessas desconfianças internas que são normais. A gente viu isso durante todo o mandato de Jair Bolsonaro. Todo mundo desconfia do outro ali dentro, mas num ano eleitoral, com Jair Bolsonaro preso, uma candidatura do filho que ainda não tem uma aceitação completa dentro da família, esse movimento foi visto, sim, como um passo para, quem sabe, lançar uma candidatura alternativa de Flávio. E é claro, então, que os filhos, principalmente Carlos e Eduardo, não gostaram nada disso. Lúcio.